É interessante você visualizar que nessa parte aqui, a gente tem aqui em cima funis e websites. Os sites a gente vai pensar em construir por páginas, né? A página de obrigado, a página de formulário tal, a página inicial, que seria a home, a página de contato. A gente vai começar a pensar dessa forma. Já a parte de funis é muito parecida com a parte de websites, porém a gente começa a pensar em passos. Quais são os passos do meu funil que eu preciso seguir? Então, no caso aqui, eu tenho um funil de isca, por exemplo, que eu vou dar um e-book e, em troca, eu estou pegando os dados do meu cliente para que futuramente eu use esses dados para nutrir ele com informações do meu produto e lá na frente eu realizar, enviar uma oferta para ele especial. Então eu posso criar uma página de formulário, que seria o passo 1, onde eu coloco as informações que ele precisa entrar com nome, e-mail e telefone para baixar o e-book. Então quando ele clica, esses dados eu entram no meu CRM, né? E automaticamente ele passa para um novo passo, que normalmente é o passo de obrigado, que é onde eu estou agradecendo e dizendo ou o link para ele receber a isca, ou dizendo a ele, ó, verifica lá no seu e-mail que acabei de enviar o e-mail com o seu e-book. Normalmente eu gosto de enviar para o e-mail. Por quê? Porque automaticamente eu também já estou validando esse e-mail do meu lead. Se eu já entrego de cara o e-book já no passo seguinte, eu deixo em aberto aí que os leads eles provavelmente vão colocar e-mails errados só para pegar aquela isca. E não é isso que a gente quer. A gente quer realmente uma base de leads quentes que aí a gente possa estar nutrindo. Então vamos aqui em websites e vamos aqui inicialmente criar uma página com um formulário que a gente vai captar nome, e-mail e telefone e enviar para o nosso CRM, certo? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é o quê? Criar um formulário. Então, eu venho aqui, formulário, construtor, e vou adicionar um formulário. Vou começar ele do zero. Porém, eu poderia escolher a partir de um modelo. Então, eu tenho aqui cadastrado hoje vários modelos de formulário que vocês vão estar podendo utilizar aí com layout de todas as formas que vocês puderem criar, certo? Você pode selecionar aqui por alguma categoria, automotiva, por exemplo, fashion. Então, de acordo com a categoria que você seleciona, ele mostra alguns formulários que poderiam ser utilizados. Mas no caso a gente vai fechar e vamos adicionar um formulário começando do zero. Então aqui eu vou poder colocar o nome do formulário, formulário teste aula. Então eu disse que a gente vai pegar nome, e-mail e telefone. Então, vamos lá. Vou remover aqui todos esses campos, só para a gente poder adicionar novamente. Então eu vou vir aqui nesse mais adicionar elemento ao formulário. Vou utilizar o campo full name, que seria o nome completo, né? Vou clicar nele e aqui no rótulo eu vou mudar para nome. Espaço reservado, nome. E aqui a chave de consulta a gente deixa isso porque o sistema já busca essa variável.
Então, coloquei o nome, vou inserir agora o quê? O e-mail. Então, e-mail da mesma forma, se eu quiser utilizar. Clico em e-mail, se eu quiser mudar, eu mudo aqui o rótulo e o espaço reservado, que é esse do meiozinho aqui. Então, eu posso colocar aqui, insira seu melhor e-mail. Ok. Posso adicionar uma etiqueta curta? Vamos lá. Seria a etiqueta que fica embaixo. Por favor, verifique o seu e-mail quando enviar o formulário. A gente poderia criar algum textozinho aí para colocar nessa etiqueta curta. Normalmente eu não uso, né? Só se for um trabalho, né? Um planejamento de algum cliente que a gente necessite colocar mais alguma informação, a gente utiliza aí essa etiqueta curta. Então já tem o nome, e-mail e agora vou colocar o telefone. Mesma forma, clico no item, vou aqui em rótulo e coloco o telefone. O espaço reservado, coloco também telefone. Ok, chave de consulta, a gente não altera, é a chave phone, que já é a variável dentro da plataforma. Ok? E aqui a gente tem o consentimento, né? Aqui a gente também pode alterar todo esse texto aqui e deixar um texto de forma que a gente possa utilizar para várias coisas. Então, vou pedir aqui para o ChatGPT traduzir para mim esse texto para a gente poder utilizar lá na plataforma. Então, um promptzinho também aqui para quem quiser aprender, né, melhor sobre prompt do ChatGPT, é só você colocar traduza pt/br e o texto que você quer, que aí ele já traduz para português Brasil. Ok? Então a gente volta aqui e aqui a gente já altera o texto e vamos ver como é que ficou esse texto. Eu concordo em receber notificações por colocar aqui, acrescentar WhatsApp, SMS, alertas e comunicações de marca ocasionais da empresa. Então, normalmente a gente deixa uma frasezinha só para o cliente, para o lead confirmar, né? O botão aqui você pode mudar também, enviar dados. Aqui se o seu site, né, se a sua empresa já tem a política de privacidade e os termos de uso, você já pode alterar aqui também, né? Selecionou aqui e você já pode clicar aqui nos 3 pontinhos e hiperlink, que aí você muda aqui a URL de cada link desse, certo? No momento agora a gente não vai alterar e vamos só salvar esse formulário. Então você viu, é rápido e fácil, eu já estou com o formulário pronto para receber dados de lead. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou criar agora uma página onde eu vou disponibilizar esse formulário para o cliente, né? Para o lead, para capturar o lead. Salvei, já voltei aqui, formulário de teste de aula já está aqui e eu vou vir aqui em websites. Websites e vou criar uma pasta chamada aula. Aula, vou colocar aqui onboarding. Tudo que a gente criar, a gente vai criar dentro dessa pasta aqui para ficar mais fácil e depois eu posso até disponibilizar como exemplo. Então já criei aqui dentro de websites a pasta aula onboard, vou abrir ela e vou criar o meu primeiro site. Aqui da mesma forma, eu posso vir aqui de modelos, vocês vão ter mais de 1000 templates aqui prontos para serem utilizados.
É só vocês escolherem de acordo com a paleta de cores da sua empresa. Se você quiser mudar também as cores, você consegue personalizar. Então é muito, muito, muito interessante e bem fácil de utilizar. No caso aqui eu vou fechar novamente e vamos iniciar do modelo em branco. Então aqui, qual vai ser o nome do website? A gente vai colocar aqui onboarding. Então está criando aí o site e ele já abre para a gente a opção de criarmos as nossas páginas deste site. Então, como você vê aqui, não tem nenhuma página adicionada, a gente vai criar aqui a primeira página. Qual vai ser a primeira página? Vamos já direto para o que a gente está proposto a fazer, que é uma página onde vai ter um formulário para capturar. Então, eu vou colocar aqui, o nome dela vai ser Isca. Vamos fazer de conta que vamos distribuir um e-book. Então, vai ser, o nome da página vai ser e-book. Caminho, você pode colocar aqui ou deixar que o próprio sistema crie. Eu sempre gosto de colocar o mesmo nome da página para ficar mais fácil de você criar os links depois, né? De você lembrar esses links. Então já criei uma página aqui, você vê que a página está em branco e ele pergunta: você quer criar de uma página existente? Se eu já tenho um modelo, eu posso utilizar ele aqui, né, e replicar aquele modelo ou criar um espaço em branco. Nós vamos criar aqui um espaço em branco para vocês verem que é bem fácil a criação. Então aqui a primeira coisa que ele pergunta, se você quer adicionar uma seção, todo site ele é dividido por seções, né? Então, seção do topo, seção do cabeçalho, seção do corpo, seção do conteúdo e seção do rodapé. Então a gente vai dividir. Aqui a gente vai colocar só uma seção, que será a seção topo. Então eu vou adicionar uma linha. Essa linha aqui vai ter só uma coluna e vou adicionar um elemento que seria um elemento de manchete. Você vê que eu estou só clicando e ele já está adicionando. Aqui a gente vai colocar só topo, só para a gente ter uma referência. Essa seção aqui eu vou querer que ela se destaque um pouco, eu vou colocar ela uma cor diferente. Então agora eu vou criar, depois do topo eu venho para o meu cabeçalho. Mesma coisa, largura total, venho aqui, vou adicionar, agora aqui eu vou querer duas colunas. Por quê? Porque aqui eu posso adicionar uma imagem, e aqui eu posso adicionar mais um texto, no caso aqui uns parágrafos, né? Posso duplicar aqui, entendeu? Então aqui eu já estou com o corpo. Então vamos dizer que aqui eu estou criando uma página de isca. Então aqui eu boto a foto do meu e-book. Aqui eu falo sobre o e-book, né? E aqui logo abaixo eu vou colocar mais uma seção. Vou colocar aqui uma coluna e vou colocar um subtítulo. E aqui eu coloco: para receber o e-book, preencha com os dados abaixo. Então, venho aqui, crio uma outra seção, largura total, venho aqui adicionar a linha, coluna, e agora eu vou adicionar um elemento. Qual seria o elemento? O elemento formulário. Aqui, ó, formulário. Então, quando eu clico em formulário, ele já abre o modal aqui, perguntando qual formulário eu quero inserir aqui na minha página. Então eu venho aqui, formulário, teste aula, que foi o que a gente criou. Então quando eu clico, ele já carrega para mim aqui aquele formulário que a gente criou. E aqui eu posso, se eu quiser alterar alguma coisa desse formulário, eu já venho aqui, que aí vai levar a gente lá para aquela tela
e editar os formulários. Aqui eu não vou editar nada, vou deixar da forma que a gente criou e logo abaixo aqui vou colocar mais uma seção, largura total, vou adicionar uma coluna e aqui eu vou colocar o rodapé, que aí normalmente a gente coloca informações da empresa e outras coisas mais. E vou querer também mudar a cor desse rodapé para uma cor mais escura. Então esse texto aqui, vou colocar a cor do texto em branco para destacar. Então está criado o modelo da nossa página de captura de dados. Então vamos visualizar, vamos saber. Salvei aqui e vamos visualizar essa página. Então aqui ele já abre para a gente a página da forma que a gente criou. Então fácil, fácil, fácil. Arrastou, soltou, editou, você está com o site aí pronto em minutos. Muito, muito fácil. Então aqui é a página de captura. Então vamos testar aqui. Vou cadastrar aqui fulano de tal. O e-mail fulano de tal @gmail.com. Vou colocar aqui 849999999 e vou marcar aqui. E vou enviar os dados. Você vai ver que assim que eu enviar, ele já me dá uma mensagem aqui, né? Obrigado por enviar, por completar esse formulário. Eu poderia, né, vir aqui neste formulário e selecionar aqui a ação do botão e dizer para qual site, né, para qual URL eu quero que seja direcionado quando ele enviar os dados do formulário. A gente pode criar, né, uma página de obrigado, que é o que a gente vai fazer daqui a pouco, e colocar aqui a URL dela para que a gente consiga ser redirecionado após o envio do formulário, certo? Mas o que eu quero mostrar a vocês é o seguinte: você viu que eu preenchi os dados aqui, né? Esses dados, provavelmente, ele já chegou onde? Na minha lista de contatos. Então, vamos procurar ver aqui se fulano de tal se cadastrou no nosso formulário. Então, vocês percebem que fulano de tal já está aqui. Só que ele não está com nenhuma tag, né? Só está o nome dele contato. Se eu vir aqui no meu CRM, Pipeline Teste Aula, não tem ninguém aqui. Então, por quê? Porque eu não criei a automação que leve os leads que entrarem por esse formulário para o meu pipeline. Então, o que é que a gente vai fazer? Vamos agora criar uma automação que vai levar este lead direto para o nosso pipeline quando ele enviar o formulário. Então, da mesma forma aqui, eu vou criar uma pasta chamada de onboard. E dentro dessa pasta, eu vou criar esse fluxo que a gente vai fazer agora. Então, eu vou criar um fluxo de trabalho. Aqui, você pode escolher começar do zero da mesma forma, importar de uma campanha que você já tem, usar alguns modelos pré-formatados que a plataforma lhe disponibiliza, certo? Aqui a gente vai começar do zero. Depois a gente pode passar com calma em cada um desses modelos e estudar ele com mais calma. Então aqui, a nossa tela de fluxo,
Eu já vou alterar aqui o nome desse nosso fluxo. Eu vou colocar formulário, vou botar aqui 00, formulário para CRM. Então, já dei um nome a ele e vou iniciar a construção do fluxo. A primeira coisa é, quando é que esse fluxo vai ser disparado? Então, esse fluxo vai ser disparado quando um contato for criado. Perfeito? Não. Aqui ele fica muito generalista. Eu não quero que esse fluxo dispare toda a vida que um contato for criado. Eu vou querer o quê? Que esse fluxo dispare quando um formulário for submetido. Isso. Aí agora aqui eu venho no filtro, adicionar filtro e vou colocar. Mas eu só quero que ele dispare quando o formulário for o formulário teste aula. Então, esse gatilho aqui vai fazer com que o nosso fluxo ele seja disparado. Então, toda vida que o formulário que a gente criou do teste aula for submetido, ele vai disparar esse nosso fluxo. E o que é que vai acontecer? A primeira coisa que eu quero é taguear o nosso contato. Então, eu vou colocar, por exemplo, já que ali é um formulário de isca do e-book, eu vou colocar que ele chegou pelo e-book. Vou colocar uma tag e-book nele. Beleza. Então, tagueei ele. Qual é a próxima ação que eu vou querer? Vou querer jogar ele lá dentro do meu CRM. Então, eu vou criar o quê? Uma oportunidade lá dentro. Eu venho aqui em oportunidades, criar e atualizar oportunidades. Vou criar ou atualizar uma oportunidade onde? No meu pipeline que eu criei, que é o teste aula. E esse lead ele vai entrar em qual etapa? Ele vai entrar na minha etapa de base. E qual o nome da oportunidade? Vai ser o nome do cliente. Então, eu posso vir aqui nessa tagzinha aqui, dizer que eu vou querer o nome do contato, full name do contato. Então, eu vou querer que o nome da oportunidade seja o nome do contato. Qual a fonte da oportunidade? De onde está vindo? Aí a gente vem aqui em contato e vamos colocar aqui o state, o source. De onde esse contato está vindo? De onde ele clicou para poder chegar na nossa base. E qual é o valor do lead? Se o lead tiver algum campo personalizado, então não tem. Vamos colocar um aqui, valor do lead. Valores personalizados. Vamos deixar esse campo aí mesmo. Valor, senão vamos deixar 100, para não dar erro. E o status? O status eu vou deixar que essa oportunidade ela vai estar aberta. Você vai permitir a oportunidade de voltar para qualquer estágio anterior ao pipeline? Sim. Então a gente vai poder movimentar ele para frente e tanto para trás. Se ele chegou na opção de agendamento e não compareceu, ele foi para o no-show. Do no-show, ele vai poder voltar para agendamento se a gente conseguir reverter essa situação. Permitir oportunidades duplicadas, nesse momento, dentro do nosso pipeline, a gente não permite. Então, eu vou salvar. Então, aqui eu criei um fluxo bem básico para pegar o nosso lead e jogar ele dentro da nossa pipeline. E aqui eu posso fazer o seguinte. Então, já que eu já criei a oportunidade e joguei o lead lá dentro, eu posso agora enviar o quê? Um e-mail, né? Eu não capturei o e-mail do lead, então eu posso utilizar esse e-mail para mandar um e-mail para ele dizendo: aqui está o seu e-book. E dá para ele aqui o link para ele baixar. Qual vai ser o assunto do e-mail? Aí aqui a gente coloca
Seu presente chegou. A partir de qual e-mail? Tudo isso aqui a gente vai deixar em branco, mas eu vou mostrar a vocês depois como a gente configurar os servidores de e-mail, que é muito importante dentro da plataforma, para que seja disparado pelo seu domínio. Ok? Qual é o nome da ação aqui? Eu vou colocar e-mail e-book. Saber que é o e-mail que está enviando o link do e-book. Então, só salvar. Então, nosso fluxo está pronto. É disparado quando o lead envia o formulário, ele recebe uma tag, cria a oportunidade, joga o lead lá dentro e depois dispara um e-mail. Então, eu vou publicar e salvar esse fluxo e vamos testar agora, ver se ele está funcionando. A primeira coisa que eu vou fazer é o quê? É excluir aquele contato que foi criado. Por quê? Para a gente poder utilizar esse mesmo contato. Então, eu vou aqui e vou excluir o contato. E a gente vem agora aqui em Sites. Vamos em Websites. Vamos aqui, aula de onboarding. Onboarding. Vamos aqui na página que a gente criou e vamos visualizar essa página. Então, a página que a gente criou está aqui. Nós vamos agora colocar fulano de tal. Eu vou colocar um e-mail aqui que eu tenho para que a gente possa ver o e-mail chegando lá, né? E aqui eu vou adicionar o telefone 99999999. Concordo em receber e enviar os dados. Então, vamos ver se foi enviado, porque ele não apareceu a mensagem de obrigado, mas chegou aqui, ó. Chegou, já foi tagueado com e-book, né? Chegou o e-mail. A gente vai abrir aqui agora oportunidades. Então a gente já vê aqui o fulano de tal dentro do seu CRM na sua base. Ok? Então agora o que é que a gente precisa ver? Eu preciso saber se o e-mail, né, chegou. Então estou abrindo aqui o meu outro e-mail e está aqui da Hangar 1151, seu presente chegou. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Se eu consigo mostrar, deixa eu ver se eu consigo passar essa aba para cá. Não consigo. Não consigo. Mas é isso, o e-mail chegou da forma que a gente configurou, certo? Então vamos configurar aqui uma página de obrigado. Vamos aqui em Sites, Websites. Vamos abrir aqui o Onboarding. Vamos adicionar uma outra página. Essa página ela vai receber o nome de obrigado. O caminho, obrigado, obj. Vou criar ela. Ela vai me perguntar se eu quero usar em branco
já que a gente já criou um layout aqui para o e-book, vamos usar um existente, escolho websites, escolho onboarding e vou dizer que quero utilizar como referência a página e-book. Importar. Vamos deixar aí carregar e vamos editar. Então aqui, como é uma página de obrigado, eu vou precisar só manter desse layout o topo e o rodapé. Então eu vou excluir aqui essa parte inicial, vou deixar essa aqui que a gente vai utilizar para mandar a mensagem e vou excluir o formulário. Então aqui, obrigado por enviar os dados. Ok, salvei. Publiquei. No caso aqui... no caso aqui não vai dar certo porque precisaria configurar um domínio. Mas beleza, salvei. Na aula que a gente voltar para falar sobre domínio, aí a gente faz esse link para que a gente possa utilizar já direto do domínio. Ok? Então, por hoje a gente fica aqui. Falamos sobre CRM, pipeline, logs de auditoria. Vimos como criar um formulário, como criar um fluxo automatizado para que quando o lead preenche os dados do formulário, esse lead já receba uma tag e já seja direcionado para o nosso CRM e nosso time de vendas pode então começar a trabalhar esse lead. Amanhã no nosso suporte, às 15 horas, a gente vai iniciar criando uma automação para solicitar uma recomendação do Google.